Bom, pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa criação de tela de login para o Excel. Nesta aula de hoje vamos fazer a programação, certo? Então vou aqui abrir a nossa tela que já foi criada na aula anterior. Bom, o objetivo aqui é fazer com que essa tela ela seja executada antes do Excel, certo? Então, no momento em que eu abrir a planilha, essa tela surgirá e ela só vai mostrar essa parte inferior, que é a nossa planilha, caso a gente coloque o usuário e senha correto, certo? No momento aqui nada funciona, com exceção desse botão de fechar. Qual é o primeiro passo? Nosso primeiro passo vai ser criar criar um comando para que essa tela apareça no momento da abertura da planilha, certo? Então, vou dar dois cliques aqui, certo? Vou escolher as seguintes opções. O nome do nosso formulário é useiform 1. Então vamos colocar o seguinte comando. Vamos salvar. Vamos fazer um teste, certo? Vou estar fechando aqui a nossa planilha. E vou abrir ela aqui para ver como ficou. Bom, nossa tela já passa a abrir. Só que existe ainda uma falha, ou seja, se o usuário não quiser colocar usuário e senha e fechar aqui, ele vai estar usando a planilha normal e vai ter todos os acessos. A gente também vai estar corrigindo isso. Então, vamos continuar com a nossa programação. Vamos configurar o botão cancelar. Dê dois cliques sobre o mesmo. Digite o seguinte comando. Vamos salvar novamente. Bom, pessoal, então qual é a ideia aqui? Caso o usuário cancele, ele vai estar fechando esse formulário e mais a planilha. Vamos fazer mais um teste. Vou estar fechando aqui, vou salvar, vou fechar, certo? Fechar também a nossa planilha e vamos testar novamente. Bom, caso o usuário venha cancelar, ele vai estar fechando todo o Excel e também a nossa planilha. Legal? Vamos ao nosso terceiro comando. Agora iremos configurar o botão entrar. Dê dois cliques sobre o mesmo. Vamos digitar os seguintes comandos. Eu vou estar digitando os comandos e em seguida eu vou explicar para vocês cada comando. Bom, pessoal, aqui criamos uma condição. Se analisarmos a caixinha usuário, tem o nome de textbox 1 e a caixinha senha tem o nome textbox 2. Eu informei que caso a caixinha usuários não seja digitado nada e a caixinha senha não seja digitado nada, vai aparecer uma mensagem dizendo digite usuário e senha. Essa palavra erro vai aparecer no caption da mensagem. Vamos fazer um teste. O usuário não digita nada nas duas caixinhas. Ao clicar em entrar, aparecerá essa mensagem erro, digite usuário e senha.
Vamos prosseguir com a nossa programação. Agora definimos a senha e o usuário que abrirá a nossa planilha. Se a caixinha textbox 1 for igual a Francisco, que é a caixinha usuário, e a caixinha textbox 2 for igual a 100, o nosso formulário de login se fechará com este comando. Vamos testar. Agora iremos criar uma condição para quando o usuário digitar usuário e senhas inválidos. Lembre-se que foi nessa condição que criamos já o nosso usuário e senha correto. Podemos copiar e colar para facilitar e agilizar a nossa programação. Nessa terceira condição, dizemos que se o usuário for maior ou menor que Francisco ou maior ou menor que 100, aparecerá uma mensagem dizendo que usuário ou senha são inválidos. Vamos criar mais uma condição. Podemos copiar e colar para agilizar nosso código. Neste ponto, dizemos que se o usuário for igual a Francisco, mas a senha não for igual a 100, ou seja, for maior ou menor que 100, usuário ou senha inválidos também. Vamos copiar novamente e colar. Vamos estar criando aqui mais uma condição. Desta vez vamos inverter. Vamos colocar igual aqui. Maior ou menor que. Ou seja, se o usuário colocar uma palavra diferente de Francisco, mas colocar a senha correta, usuário ou senha inválidos. Vamos testar nossas macros. Francisco, vou colocar 159. Usuário ou senha inválidos. Vou colocar a palavra Carlos e vou colocar a senha correta, que seria 100. Usuário ou senha inválido. Vou fechar para que a gente possa voltar ao nosso sistema. O que devemos fazer agora é fazer com que, ao abrirmos a nossa planilha, somente apareça essa tela de login e não a planilha por trás. E também desabilitar esse botão fechar. Vou estar salvando e vamos abrir nossa planilha novamente. Note que ainda temos um problema. Caso o usuário feche, vai estar utilizando a planilha. Vamos estar corrigindo essa falha. Vamos desabilitar o botão fechar neste momento. Dê 2 cliques em uma área do formulário. Nesta paleta, escolha a seguinte opção. Vamos digitar o seguinte código. Este código irá desabilitar o botão fechar.
Vamos fazer um teste. Veja que o botão fechar foi desabilitado. Agora precisamos fazer com que a nossa planilha não apareça por trás da tela de login. A partir de agora, só será possível utilizar a planilha se digitarmos os usuários e senha corretos. Para ocultar a planilha no momento da abertura do nosso formulário de login, dê 2 cliques em uma área do formulário. Escolha a seguinte opção. Escolha Inicialize. Observe que o cursor vai ficar piscando aqui na área de inicialização do formulário. Vamos inserir o seguinte comando. Application, que quer dizer aplicativo. Este comando fará com que a planilha não apareça como plano de fundo do nosso formulário de login. Agora clique 2 vezes em Use Form. Dê um clique duplo sobre o botão Entrar. Procure a condição que faz com que o formulário seja aberto. Ou seja, se digitar Francisco e a senha 100 no meu caso. O formulário se fechará e ele ativará a planilha. Vamos testar agora nosso formulário de login. Vamos salvar, fechar a planilha. Observe que agora só nossa tela de login fica visível. Caso o usuário cancele, o aplicativo é fechado. A partir desse momento, para que possamos visualizar a planilha, é necessário inserir o usuário e senha corretos.